Paz e graça, meu querido Josney, tudo bem, querido? Iremos trabalhar o futuro do indicativo, voz ativa e voz média. E se der tempo, iremos trabalhar o imperfeito. Sabe perfeitamente que o futuro do indicativo, voz ativa, voz média e também voz passiva, como também o presente e o mais que perfeito, eles são chamados tempos primários. Por que são chamados tempos primários? Porque os gramáticos dividem tempo primário e secundário. E tempo primário traz o aspecto de um tempo tanto presente quanto aquilo que vai ocorrer, aquilo que vai acontecer. Então eles colocam nesse bloco tempos primários e os tempos secundários, aquilo que já ocorreu necessariamente, dentro desse pressuposto. Então, falamos sobre o presente do indicativo, voz ativa, média e passiva. Também falamos do presente do subjuntivo, voz ativa, média e passiva, junto com as suas terminações. Tem que gravar todo aquele vocabulário que aparece nas lições, o qual também vai aparecer na lição de número 5. Vou mostrar para você desse jeito. E você vai perfeitamente saber como estamos trabalhando. Aí está o material. Lição 7. Futuro do indicativo, voz ativa e voz média. Tá? Voz ativa e voz média. Não tem esses verbos aqui, ó? Esses verbos precisam todos ser decorados. Agapau, aitel, genau, erotal, zal. Observe que é tudo uns são em al, outro em el e outro em... Cadê? Falta o ômicron ainda. Cadê o ômicron? Cadê o ômicron? Aqui, ó. O, plerô. O que são esses verbos? São verbos contratos, tá? Verbos contratos no tempo presente e no tempo imperfeito. No futuro, eles parecem assim, mas eles não se contraem, tá? Futuramente vai pegar uma aula sobre os verbos contratos. Mas aqui é interessante, esquisito. Então, decore esses verbos. O futuro também é bem simples. O futuro usa as mesmas terminações do tempo presente. E vamos ao significado básico. 7.1. Tempo futuro do modo indicativo. Tá? Significado básico do futuro do indicativo. Geralmente o futuro indica o que vai acontecer. E a aspecto da ação o aspecto da ação pode ser pontilear, como nós vimos nas aulas anteriores, ou linear, sendo o contexto e o significado do próprio verbo que os determinam isso. Predomina a ação pontilear. O que é uma ação pontilear? É uma ação que ela é pontual. Ela não indica como vai se dar todo o processo. Ok? Todavia, o contexto tem primordial instância ou tem que ser levado em consideração também em muitos verbos. Mas, de forma básica, o futuro do indicativo é aquilo que vai ocorrer, aquilo que vai acontecer. Aqui, formação e flexão do futuro do indicativo. Observe o seguinte. O futuro do indicativo tem um formativo de tempo, que é o sigma. Esse sigma indica o tempo futuro. É uma das características que indica o tempo futuro. Você vai ver também que, ora, o tempo futuro, ele utiliza a raiz também do tempo presente. Ou utiliza uma raiz igual ao tempo presente. Porque você sabe que são 4 raízes que aparecem nos tempos verbais. Aparece uma raiz para o presente, aparece uma raiz para o auristo, aparece uma raiz para o futuro e aparece uma raiz no tempo perfeito. Então são 4 raízes em relação aos verbos. Todavia, tem verbos que utilizam as mesmas, ou tempo que utilizam as mesmas raízes. No caso do verbo liu, no tempo presente, eu solto, destruo, ou estou destruindo, nesse sentido, uma ação linear. Se eu colocar o sigma do futuro, vai ficar assim, ó, raiz, sigma, que é um formativo de tempo, que indica futuro, e olha só que é muito legal, a mesma terminação do tempo presente
é também do tempo futuro. Então, em vez de eu falar no tempo presente lio, no futuro eu falo liso, liso, liso. Eu destruirei. Isso de forma básica, tá? E olha como a voz média também é mais fácil. Olha a voz média do liomai, liomai, do tempo presente. Quando vamos para o futuro, é só colocar o sigma. Observe que o futuro está usando a mesma raiz. E o mai também é do tempo presente, mas também é do tempo futuro, mostrando médio, voz média no tempo futuro. No tempo presente é médio passivo essa terminação. Mas no futuro ela só é a voz média e não voz passiva dentro da classe da morfologia. Beleza? Então é muito simples, muito legal dominar o tempo futuro. Olha só, 2 paradigmas. O lado esquerdo é o tempo presente, o lado direito é o futuro do indicativo ativo. Se eu tenho um tempo presente, lio, lies, liei, liomen, lieti, liosim, na voz ativa, o futuro é só colocar entre a raiz e a terminação, o eis, ei, o miete, usi, o sigma. Colocando o sigma entre a raiz e a terminação, nós teremos o futuro do indicativo voz ativo. Tá? Ficando liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisete, liso sim. Eu desatarei, tu desatarás, ele desatará, nós desataremos, vós desatareis, eles desatarão. E olha o infinitivo do futuro. Mesma terminação ou mesma característica do tempo presente. Tá? Só que o que acontece? Entre a raiz e a terminação, coloca o sigma. Em vez de liem, ter presente, verbo soltar, liseis, que é o verbo desatar também, pode ser traduzido assim. Lisei. Vem o verbo desatar ou trabalhando o tempo vir a desatar, trabalhando no tempo futuro. Bem simples, né? Vamos uma outra coisa aqui interessante. Voz média. Olha a comparabilidade da voz média do tempo presente. Tempo presente. E olha do tempo futuro. Quase idêntico, né? O que muda é só exatamente essa característica que eu já ensinei. E agora só colocar o tempo futuro. Muitos verbos aparecem assim, dessa forma. Então, ao bater o olho no texto grego, você olhar essa forma, já sabe que você está diante de um tempo futuro, do modo indicativo, claro. Né? A voz é voz média. Então, como é que fica, professor? Lui somai, lui se, lui setai, lui somita, lui seste, lui sontai. Ok? Eu desatarei para mim, tu desatarás para ti, ele desatará para ele se desatará, nós nos desataremos, vós vos desatarei, elas ou eles ou elas se desatarão. O futuro é a mesma questão do infinitivo. Pega essa mesma característica, a raiz, e coloca entre elas somente o sigma, ficando lysestai, lysesas, vir a desatar-se. Essa é a voz média. Outro aspecto do futuro. Josney, lembre-se o seguinte, que existem muitos verbos que terminam, que tem raiz labial, raiz cultural e de raiz dental. Partindo desse pressuposto, é bem simples a flexão, ou pelo menos a contração. Se eu tenho um verbo com raiz pi, beta e fi, ele se contrai com o sigma, ele vai gerar psi. Ok? Porque é raiz em consoante, então vai entrar aquele processo chamado encontro consonatal. Trabalhando o encontro consonatal de consoante mais consoante,
dentro desse prisma, quando eu tenho um kappa, gama, ri, juntamente com o sigma, eu vou ter xi. Porém, contudo, no entanto, quando eu tenho tau, delta e θ, juntamente com sigma, não vai se contrair, vai gerar sigma, praticamente nesse sentido. Não seria uma contração, mas seria uma escolha dentro da área morfológica. Tá? Aqui, por exemplo, vamos ilustrar com um exemplo que ele trabalha. O verbo blepo, raiz em ômega, raiz não, perdão, com vogal temática praticamente no ômega alongado, nesse sentido, o que ocorre? Tirando a vogal temática, o que você vai encontrar? A raiz do verbo. A raiz terminou em pi. Se terminou em pi, entra aí nas consoantes labiais. Vai se encontrar com sigma. Olha, o último resultado é psi. E colocar só a terminação do futuro, que é a mesma do presente. Da mesma forma, as guturais. O capo, gama, ri, raiz em gama. Gama entra em processo com sigma. Agora entra uma contração entre encontro consonatal. E o sigma gerou xi. Então vai ficar axo. Axo. Depois agora tem o verbo peito. Peito. Terminou numa consoante dental. Aqui aspirado. Observe que junto com sigma vai gerar sigma. Não vai gerar zeta. Zeta não vai gerar. Não vai ser gerado. E sim sigma. Então, peito fica peiso. No futuro fica peiso. Tá? Muito cuidado com esse tipo de verbo dental, que tem raiz em dental. Eles vão parecer que nem o tempo presente. Tá? Então, muito cuidado para que não possa ser errado a sua tradução. Tá? Qualquer dúvida, consulte um léxico. O léxico vai saber lidar perfeitamente todos os paradigmas. Aqui eu tenho o seguinte. Agora eu tenho raiz, por exemplo, no beta também, ó. Nipto. A raiz praticamente desse verbo é nib, terminou no beta. Da mesma forma, ó. Nipso. Pi, o beta e o fi encontrarem com o sigma, que é o sigma do futuro, canipso. Ok? Filaço, raiz, filaque. Observe sempre que tem que buscar a raiz. Deve observar perfeitamente que nem todo verbo, como eu falei, são 4 tipos de raízes. No presente, o nipto é assim, nipto, mas a raiz dele é nib, é em beta. Por isso que o futuro ficou o psi, tá bom? Mas cada tempo verbal tem a sua raiz própria. Tem verbos que são parecidos, ou pelo menos totalmente irregulares, que a sua raiz ainda continua intacta para todos os tempos verbais. Todavia, vai sofrendo modificações à medida que esses tempos verbais vão adicionando a sua característica temporal. Tá? No caso do futuro, a característica temporal é sigma. Então, se eu tenho uma raiz em beta, junto com sigma, fica nipso. Por isso que o futuro, aconteceu isso com o futuro, porque já era para se esperar que aqui houve uma contração. Da mesma forma, eu tenho a raiz no tempo presente, filaço, sigma. Isso aqui é no tempo presente. Quando eu tenho futuro, olha o futuro que eu tenho aqui, ó, xi. Se eu tenho xi no futuro, com certeza o filaxo, aqui o filaxo tem a raiz em capa, para poder sofrer essa contração de xi. Então ficaria filaxo, eu guardarei. Eu tenho também o verbo baptizo, no tempo presente, tá? No tempo presente.
E no futuro, nós sabemos perfeitamente que o baptizo no futuro fica baptizo. Baptizo. Por quê? Porque se eu tenho aqui uma dental, se encontrar com o sigma do futuro, é tipo assim, a dental tipo cai, né? A dental tipo cai, ela sofre uma síncope, vamos trabalhar assim, né? Ela sofre uma queda e ficando somente o sigma do futuro e a sua terminação. Baptizo. Eu batizarei. Da mesma forma, o verbo no presente sotso, sotso, que é verbo salvo, raiz em delta, da mesma forma, ficaria sosso, sosso, sosso. Ou seja, eu salvarei. Uma outra regrinha deve se levar em consideração agora, verbos, contratos. Aqui, ó, terminado em a, alfa, epsilon e ômicron. Alfa, epsilon e ômicron. Aqui eu tenho um verbo contrato que no futuro não se contrai, tá? Ele é contrato no tempo presente, mas no futuro ele não é contrato. E o que ocorre com esse verbo? Se eu tenho um verbo contrato em ao, vogal breve, em ao, tá? O ômega, claro, aqui ó, ilustrando a palavra zal, zal. Eu tiro o ômega perfeitamente aqui, tá? Eu tenho a raiz em za, perfeitamente. E antes do sigma, vai o alfa vai se alongar para o eta, ficando bem assim, ó. Antes do sigma fica zesso, zesso. E a terminação é idêntica também, tá bom? Mesmo ocorre em ao, ou em el, ou em o, juntamente com sigma, que é a nossa característica, tá? Ficando assim os seus respectivos resultados. Vogal sempre alongada. Então, se eu tenho martireo, fica raiz em martiré, vogal breve, junto com o sigma, o epsilon vai ficar longo, fica o eta. Então, martiresso, martiresso. Da mesma forma, plerô, plerô. Antes do sigma, fica pleroso. O ômicron foi para ômega. Agora tem um outro tipo de radical. Radical terminados em consoante líquida. Mi, ni e ro ou lambda. Lambda, mi, ni e ro ou ro. Olha só, o futuro do indicativo ativo e médio dos verbos com radicais terminados em consoante líquida forma-se inserindo, aqui ó, inserindo o eta e o sigma. Esta aqui é uma característica. Quando nós temos raízes em consoante líquida. Então, forma-se inserindo o epsilon e o sigma entre o radical e a vogal temática. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o sigma, agora tem umas questões aqui. O sigma do S, aqui, ó, que nessa posição fica entre duas vogais, o epsilon do S e a vogal temática ômicron ou epsilon se perde, tá? Novamente, o sigma do S, que nessa posição fica entre duas vogais, ou seja, o epsilon do S e a vogal temática ômicron e epsilon se perde. O que se perde? O sigma se perde, tá? O sigma vai se perder e duas vogais vão se contrair. Aqui número 2, ele fala assim, ó, como consequência ficam juntas o epsilon do S e a vogal temática que se contrai da seguinte forma. Epsilon mais epsilon dá ei. Epsilon mais ei, Epsilon mais ômicron, U. Epsilon mais o ditongo U,
o epsilon mais ômega, ômega. Essa é a forma de contração, tá? Isso aqui é uma tabela de resultados da contração. A contração recebe o acento circunflexo sempre que as regras gerais de situação permitirem. Vamos aqui mais uma vez. Agora vem o verbo meno. Esse verbo meno aqui, ó. Meno. O que ocorreu com ele? Por que ele é assim? Porque primeiro que ele é numa líquida. Olha a raiz dele. Numa líquida. Tá? E para ilustrar melhor isso aqui, aqui está toda a sua parte morfológica sendo construída. Se eu tenho um meno, eu vou inserir o S do signo. Ficando assim, ó. Menesso. Menesso. Perfeitamente. Mas o que ocorre? O sigma, nessa posição, ele cai. Que é chamado... o sigma está na posição intervocálica. O que vai cair? O sigma cai. Nessa posição aqui, ó. O sigma vai cair. Como consequência, fica duas vogais, o epsilon e o ômega, junto. E o que vai ocorrer com ela? Elas vão sofrer uma contração. Tá aqui, ó. Uma contração. Gerando nessa contração o ômega. Ômega, que é uma vogal longa, ele suprime o epsilon. E se o acento está aqui no men, aqui na primeira sílaba ou na última sílaba, nessa última sílaba da direita para a esquerda, o acento é circunflexo ou o acento ele é perispômeno, que é um acento circunflexo, tá? Então por isso que nós temos agora assim, ó, menum, menes, menei, menumen, meneite, menusin, menumai, menemenetai, meneitai, melhor dizendo, menumeta, meneiste, menuntai. Viu como é o processo? É dessa forma. O verbo pode confundir, tá? Mas diante dos pressupostos, é só decorar os verbos que faz isso. Não são tantos verbos, mas um número razoável de verbos sim faz esse tipo de contração, porque eu tenho meu verbo, um verbo altamente contrato. Menel é um verbo contrato, tá? Nesse sentido. Então, trabalhando em vogais breves, que são essas vogais que são aqui, ó. Olhando mais alguns pressupostos. Formações perifrásticas. Ou seja, olha só a sentença aqui, Mateus 7,12. Horruios tu antropo, melei, pasquem. Tradução seria, o filho do homem vai sofrer. O filho do homem há de padecer. Sofrerá o filho do homem. Aí nós temos tradução a ARA e a NVI. Mas, contudo, olha o que ocorre aqui, ó. Observa-se no grego uma tendência semelhante ao português, que refere-se ao futuro usando formas perifrásticas ou formações perifrásticas. Isto é, acompanhadas com verbo auxiliar, ou seja, uma formação perifrástica tem um verbo auxiliar. Normalmente esse verbo auxiliar é eimi, claro, que vai usar dentro dos seus tempos, né? E um infinitivo. Nesse caso aqui seria um infinitivo. Bom? Trabalhando essa formação perifrástica. Ou, melhor dizendo, formas perifrásticas também pode ser usada, melhor dizendo, pode ser usada. Isso aqui eu vou abrir abre parênteses. Pode ser usada com o verbo emi, dentro dos seus tempos verbais, mas um particípio. Um particípio. Isso aqui é uma forma de verbos perifrásticos ou conjugações perifrásticas. Emi, que é o verbo ser, mais o particípio. Tá? Particípio perfeito. Nesse sentido. Pode ser o particípio perfeito,
Então, existem várias formas de contrações perifrásticas. Beleza? Então, diante desse pressuposto, nós também verificamos, agora que eu vou agora observar isso aqui, nós verificamos uma formação perifrástica semelhante, que agora é usando o verbo melo, tá? E o infinitivo. Ele vai dizer assim, ó. Assim, em vez de dizer estudarei, com frequência diz estudar. No grego, o verbo auxiliar usado nesse caso é melo, seguido de um verbo no infinitivo presente. Então, tem uma construção perifrástica no futuro. Basicamente, vai fazendo aqui um adendo, tá bom? Fecha aspas. E se eu tenho aqui o verbo melee e o past can aqui no tempo perfeito, no tempo futuro, ou melhor dizendo, no tempo presente, olha a terminação daqui, ó. No tempo presente, juntamente com o verbo melee, eles vão apontar para o futuro, que aqui é uma conjugação perifrástica. Olha a tradução. O filho do homem vai sofrer. Ele vai sofrer, não que ele sofreu, tá? Mas é uma forma de trabalhar o tempo futuro em formações perifrásticas. Você vai ver também outras formações perifrásticas, que é usando o verbo ser mais particípio, tá? Também trabalhando aquilo que chamamos futuro do perfeito. Nesse sentido aqui. Beleza? Mas aqui também se refere ao futuro. É uma construção natural do Novo Testamento grego. Outra questão aqui, ó. Futuro de Aimi. Aí tem que decorar tudo ele, tá? Porque esse verbo é irregular. Esomai, esse, estai, esomita, esseste, esontai. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. E o futuro de esomai é estai, estai. Vir a ser. Vir a ser. Observações. Leituras. E aqui temos uma leitura para você. João 14, do 12 ao 14. O que ele pede aqui? Ele pede o seguinte. Acompanhe uma tradução literal deste versículo por meio de um Novo Testamento grego interlinear português. Veja as opções na biografia. Ou seja, você pode usar também o de Odair Olivetti, tá? O Novo Testamento interlinear. Biografia no final desta gramática. E procure reconhecer as palavras que você já aprendeu nos vocabulários. Olha só. Nos vocabulários. Até aqui apresentados. Observe também as flexões dessas palavras e tente descobrir a forma de cada uma delas. Faça sempre isso quando aparecer os exercícios semelhantes nas próximas lições. E como é que está escrito aqui? Josney? Amém. Amém. Lego. Rimin. Ro. Pisteon. Aqui é um participo verbal. Só que eu não dei para você, tá? Futuramente a gente vai cair quando chegar o tempo perfeito. E outros tempos também. Hopisteon. Eis emeta erga. Ha ego. Poio. Kakeinos. Poiesei. Kaimeizona. Tuton. Poiesei. Você sempre começa com uma leitura devagar, tá? Para que seu vocabulário aumente cada vez melhor. Ou cada vez mais, tem que decorar vocábulos. Decorar os vocábulos que ele apresenta em cada lição. Logo no começo de cada lição tem um número de vocábulos. Hot, ego, proston patera, porel, omai. Olha a patera de terceira declinação aqui, ó. Porel, omai, kai ho, ti, hoti, an, aiteseti, ento, onomatimu. Onomata, olha, dois acentos aqui, ó. Você aprendeu esses dois acentos. Onomatimu. Tudo poieso. Fina.
doxaste, ho pater, ento huio, eanti aiteseteme, ento nomatimu, ego poieso. Numa leitura mais rápida, você pode ler Amen, amen lego fimin, hopistão eis eme, taerga, raego, poioca keino poiese, caimezona tudo poiese. Rotiego, prostam patera porel amai. Kai rotian aiteseti, entonomatimu tudo poieso. Rinan doxaste. Ropater, entorro fuio. Eanti aiteseteme, entonomatimu ego poieso. Pronto. Então, simples, rápido e fácil. Mais uma lição para que você possa se aprofundar cada vez mais, saber essas regras gramaticais, todas essas regrinhas gramaticais, vai ser muito simples para você depois fazer uma leitura. Lembre-se sempre, deve decorar os vocábulos. Zal, eu vivo. Zal, ó, zal, verbo contrato também no tempo presente, mas no futuro a sua vogal breve alfa se alonga para eta antes do sigma. E também um conselho, muito cuidado quando os verbos tiverem uma raiz em consoante líquida, seja em lambda, mi, ni, i ou ro. Muito cuidado, porque nesse tipo de verbo no futuro, se será a característica s, e o sigma, numa posição intervocálica, ele cai e sofre aquela contração básica, o qual você viu. Ok? Próxima lição será o imperfeito. E leia também João capítulo 14, versículo 12, acho que é versículo 12, ao versículo 14, da lição que foi dada a você como paradigma para você reconhecer algumas palavras. Depois você vai me dizer, reconhecer algumas palavras, já conseguiu fazer uma tradução de algumas palavras sem usar o léxico? É muito bom. Se você conseguir fazer isso, está conseguindo fazer isso, significa que você está caminhando bem para dominar o Novo Testamento. Tá? Começa por aí. Paz e graça. Até a próxima aula, querendo Deus.